Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas daquela que é a melhor disciplina de todos os tempos, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Estávamos aí com um problema técnico, né, de internet, por isso não postamos mais aulas no final de semana. Essa semana postaremos também no nosso canal, professor Sérgio Neto. Dê um likezinho lá embaixo, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar mostrando, gravando as aulas para você, tanto dessa que é a melhor disciplina de todos os tempos, como da melhor disciplina do planeta Terra, que é a nossa geografia também. Vamos lá, hoje falaremos ainda, né, do período entre guerras. Só para lembrar, período entre guerras começa em 1919, Tratado de Versalhes, e vai até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período nós temos a crise 29, que foi a aula anterior, e agora a emergência do nazifascismo. Como a história é uma disciplina, é uma ciência que responde às necessidades do presente. A função da história ela é bastante variada. Ela justifica, ela explica, ela conscientiza, ela transforma consciências. Eu diria que ela serve para justificar o presente, estabelecer conexões passado e presente. Então, não pense você que aí está em casa, você que está me escutando aí, né, que a história serve apenas para entender o passado, porque isso é uma visão muito antiga, uma visão positivista, factual, estanque, que não serve para nada. Na verdade, passado e presente se relacionam. E é claro, como nós estamos vivendo aí um governo, né, que está se mostrando, de certa forma, autoritário, né, para não dizer outra coisa, a gente acaba revivendo o passado, né, estabelecendo conexões passado e presente. É essa a função da história, a função primordial da história é justamente essa. Então, você, analisando nazifascismo, a emergência dos estados totalitários, você começa a perceber que esse passado não é tão distante assim e que esse fascismo está, de alguma forma, aparecendo nas palavras e nas ações do seu querido presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Vamos lá. Frases de Jair Bolsonaro. Ódio, fascismo e preconceito. Então não precisa ser expert na história para saber que o caboclo ainda tem uma mente lá nos anos 60. Né? Parece que ele está preso aos anos 60, estimula um grupo de pessoas a condenar o STF. Não estou aqui defendendo a porra de STF nenhum, entendeu? Mas você estimular um grupo de simpatizantes, né, do bolsonarismo contra o STF, contra o Congresso, né, dizer que tem apoio dos militares, de certa forma, está se aproximando do fascismo, de uma face autoritária, né, que com certeza não tem nada de democrático aí. Tá? Então vamos lá. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Pinochet, que era o general Augusto Pinochet lá do Chile, de 73 a 89, deveria ter matado mais gente. O cabra desse que diz um negócio desse é maluco, velho. Se não é maluco, é fascista, escolhe. Ou são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente estuda fascismo. Não é só para vestibular, mas é para abrir a nossa mente, a nossa consciência para a situação que a gente está vendo no Brasil de hoje. Então, eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados. Preta Gil, sobre o que faria se seus filhos se relacionassem com uma mulher negra. O cara desse é maluco. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra no acidente do que apareça com bigodudo por aí, sobre os gays. Só não te estupro porque você não merece. Frase dita para a deputada Maria do Rosário. Quer dizer, é um caba, né, que quando ele abre a boca, ele, data vênia, desculpe a palavra, só fala merda, tá? Desculpe os bolsonaristas, eu votei neste caboclo, não porque eu gostava dele, eu sempre achei maluco, fascista, mas como eu
tenho um repúdio a o que aconteceu no passado recente aí da história do Brasil, Lula, Dilma e tal, esses caras que roubaram pra caralho o Brasil, tá? Por isso é que eu votei nele, sabendo que era maluco, mas que infelizmente era a única opção. Eu sou contra votar nulo ou branco, tá? Então, mas não votarei de novo, porque ou é maluco ou é fascista, escolha. Vamos lá, voltamos à história, né? Para a gente não perder muito rumo. Aí, ó, a imagem, né? De um lado à esquerda, o Duce, o guia infalível Duce, na Itália, Benito Mussolini, e à direita você vê Heil Hitler, o caba doido, Adolf Hitler, né? Então, os governos fascistas, é bom que se diga, tá? É bom que se diga, é bom que se diga, o fascismo é sinônimo de Estado totalitário. Coloca no seu caderno aí. Os fascismos europeus, sinônimo Estado totalitário, Estado que concentra poderes acima dos outros poderes. Então, olha lá, um dos pilares do fascismo, mas não está errado, Hitler não era nazista. Presta atenção, o fascismo ele pode ser, olha lá, na Itália, e o fascismo alemão, como existe um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, o fascismo alemão era chamado de nacionalsocialismo ou nazismo, tá? Ambos governos eram fascistas de direita. Toma cuidado com isso. O fascismo ou totalitarismo ele pode ser de esquerda quando ele é comunista, de direita quando ele é defensor do capitalismo e é anticomunista, como os dois aqui embaixo. Tá? Um dia desse eu vi um cidadão ali falando que que o nazismo era de esquerda. Essas pessoas que fogem, né, da aula de história do melhor professor de todos os tempos, com certeza tem essa visão que não é uma visão teórica. Tá? Um imbecil que diz que fascismo é de fascismo, nazismo de Hitler é de esquerda, basta ler o livro Mein Kampf, Minha Luta, que ele escreveu na prisão de 1923 a 25, que ele cria a Bíblia do anticomunismo. Mas o Partido Nacional Socialista não pode falar palavrão aqui, né? O Partido Nacional Socialista não quer dizer que ele fosse nacional-socialismo, tá? Então é só o nome, nacional-socialista, mas era anticomunista. Anticomunista, então extrema direita. Então não esquece, fascismo igual totalitarismo. Ó, fascismo pode ser de esquerda quando ele é comunista. Stalinismo, tá? Ditadura chinesa, fascismo de esquerda. Fascismo de direita, esses dois aí, ó. Então um dos pilares do fascismo era crença num guia infalível. Olha, na Itália, o Duce. Na Alemanha, o Führer. Vamos lá. Aqui você tem os antecedentes. É uma coisa que não se pode esquecer, que a emergência do fascismo italiano está diretamente ligada aos efeitos da Primeira Guerra. Não confunda no fascismo. O fascismo é anterior ao nazismo. Tá? O fascismo é de 1922. Mussolini chegou ao poder através de um golpe chamado Marcha sobre Roma. Tá? Diante da ameaça comunista, os fascistas tomam o poder em 1922. Foi um golpe, Marcha sobre Roma. Quais os fatores que favoreceram a ascensão do fascismo na Itália? Os efeitos nefastos da Primeira Guerra. Beleza. No caso da Alemanha, é claro que a fundação do Partido Nazista, em 1923, o Putsch de Munique, a tentativa de tomar o poder do governo republicano alemão, em 1923, leva à fundação do Partido Nazista Alemão. Tá? A fundação está ligada aos efeitos da Primeira Guerra, desemprego e tal. Agora, a chegada ao poder dos nazistas está diretamente ligada ao que você está vendo nesse esqueleto aí, ó, os efeitos da crise 29. Então, quando Mussolini chegou ao poder? 1922. De que maneira? Marcha sobre Roma. Desse outro lado, quando Hitler chegou ao poder? 1933. Como? Via eleitoral.
tá? Eu podia passar dias e dias falando dessa porra de nazismo aqui, tá? Mas eu vou reduzir para você não se perder. Então, a ascensão no nazismo, a fundação, os efeitos da Primeira Guerra, a ascensão, a emergência, os efeitos da crise 29. Quais são os efeitos? Está bem aqui, ó. Olha lá. Creche da Bolsa de Nova York, falência de bancos, empresas, desemprego, ameaça comunista. Diante da ameaça comunista, os alemães resolvem abdicar de sua liberdade e apoiar o que é um governo autoritário, um Estado totalitário de direita, tá? Então, olha, ascensão do fascismo, os efeitos da Primeira Guerra, a ascensão e emergência do nazismo, os efeitos da crise 29. Vamos lá. Só para não esquecer, coloca aí no seu caderno. Fascismo é igual totalitarismo, tá? Aqui no caso, totalitarismo de direita. Presença forte na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Portugal era salazarismo, Oliveira Salazar. Na Espanha, o franquismo. Características básicas de um Estado totalitário ou de um Estado fascista. Mas por que diabo chama Estado fascista? Porque o símbolo, né, do fascismo italiano era o símbolo, né, assimilado do Império Romano, um feixe de varas. Por isso, feixe quer dizer concentração de poderes, era um machado. Tá? Na Itália, fatismo era um feixe de varas, o símbolo do Império Romano. Tá? Mas o governo, politicamente, é Estado totalitário. Tá? Então, você puxa uma setinha, fatismo igual Estado totalitário. Quais são as características? Nacionalismo extremado, Estado totalitário, é um Estado que o poder executivo ele se sobrepõe aos demais poderes, por isso que eu falo que é extremamente importante você assistir essa aula, passe para seus colegas e se inscreva no canal e dê um like. Anticomunismo, no caso do totalitarismo de direita, antiliberalismo, unipartidarismo, um só, e culto ao líder. Olha lá, que nós estamos vendo hoje, né? Os caras chamam Bolsonaro de mito, de porra de mito, não sei o quê, que vai nos salvar. Meu amigo, super-herói é só em desenho animado, tá? Vamos lá. Olha lá, propaganda governamental, educação dirigida. Você vê que o ministro da Educação hoje ele quer controlar, ele quer dizer que acaba com o esquerdismo, ele quer acabar com a liberdade, né, das pessoas, da opinião contrária. Questão do racismo, isso só aparece no Estado alemão, tá? O racismo é inerente ao nazismo. Se pedir assim no vestibular, qual a diferença entre nazismo e fascismo? Tu diz, o Estado alemão nazista era um Estado racista. E o expansionismo, né, é um dos pilares aí do Estado totalitário, tanto alemão como italiano. Olha lá, obrigado por nos proteger do comunismo. Então, extrema-direita é anticomunista, culto ao guia, ao Führer. Vamos lá. Olha lá, crianças e jovens como alvos da propaganda. Aí você tem a questão racial, né? A crença de que uma raça pura vai dominar o planeta. O cara era doido. Aí, ó, a criancinha, a suástica, né, que simboliza a força do nacional-socialismo alemão. Então, faça favor de não me entender errado. Tá? Nacional-socialismo alemão não quer dizer que eles eram socialistas. Tá? Então, vamos parar bem por aqui na nossa aula. Daqui a pouco a gente volta. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.